no ar com mais um programa Diálogo em Comunidade rumo ao 15º Intereclesial das SEBs. Esse programa que é uma produção do Comunica 15, equipe do Secretariado Nacional. Nós temos aqui o Leandro na técnica, a Cleusa também que nos ajuda e o Batista. E hoje nós temos uma convidada muito especial que vai conversar conosco sobre o secretariado do 15º Intereclesial. Você que é aí das comunidades eclesiais de base, que nos acompanha, já deve ter ouvido falar no secretariado. Então, hoje nós vamos tratar especificamente de como funciona, qual é o trabalho, como que ele é composto. E quem vai conversar conosco sobre isso é a Marilza. Bem-vindo, Marilza. Olá, tudo bem? Saudações a todos e todas. Prazer e alegria poder encontrá-las, ainda que nesta modalidade, né, remota, sem a gente poder estar perto uns dos outros presencialmente, mas pertos aqui através das câmeras e do programa. É isso aí, a gente acostumado, né, com os encontros de SEBs, você também que teve muito tempo à frente do Conselho de Leigos, sempre organizando aí, né, o povo em comunidade. E agora o que nos resta, por enquanto, essa modalidade. Mas vamos confiar aí que com a chegada da vacina, logo a gente possa se encontrar. Hoje o tema do nosso programa é 15º Intereclesial das SEBs, o processo de organização do secretariado, as realizações e as expectativas. Eu gostaria de perguntar para você, Marisa, como que foi composto, qual é a composição do secretariado e as principais atividades ou atribuições que compete a ele? O que vocês precisam tanto fazer aí nessa organização do 15º Intereclesial? O secretariado para o 15º Intereclesial é uma equipe de trabalho, uma equipe de serviço, que basicamente tem a função de organizar, dinamizar o processo de preparação das comunidades que vão se encontrar no intereclesial. Então, o secretariado tem toda essa dinâmica, essa responsabilidade de poder, portanto, organizar este processo. E isto, claro, precisa contar com o apoio, com a participação de pessoas, né, para que o serviço seja realizado. Nós temos hoje, no atual secretariado, uma equipe composta por 16 pessoas, né? O administrador diocesano, o padre José Éder, o professor Adilson José, do Conselho de Leigos, o Rinaldo Cardoso, que é da coordenação regional da SEBs, né? A Cida, né, a Aparecida, que é da coordenação pastoral da diocese, o Admilson Júnior, que é coordenador diocesano da SEBs, padre Edmilson e padre Gunter, né, que são padres na diocese de Rondonópolis e Guiratinga, que tem experiência, né, em comunidade eclesial de base, a Elaine Moraes, que é a secretária que está conosco e é coordenadora de comunidade, né, a Maria Conceição, a Kaline Maria, que também compõe este secretariado, e contribui efetivamente na área da comunicação, a irmã Anita, que é da vida religiosa, o padre Josivan, da Diocese de Primavera e Guiratinga, Primavera do Leste, Paranatinga, tá? A Maria Costa, que é assessora regional da SEBs, o padre Reinaldo, que é secretário de pastoral do regional, e eu, que também estou compondo este secretariado. Então, o conjunto do secretariado tem pessoas que são da diocese local, de Rondonópolis e Guiratinga, mas que são, e as pessoas que também são de outras dioceses e serviços do regional. Porque uma marca, um diferencial
neste próximo intereclesial é que ele foi acolhido no âmbito do regional. Ele vai acontecer em Rondonópolis, mas ele tem esta dimensão de ter sido acolhido por este regional, o Regional Oeste 2, com a Diocese de Rondonópolis-Guiratinga como a sede, né, e a cidade de Rondonópolis, o espaço físico onde este encontro vai se dar. Então, esta é a composição deste secretariado, com esta responsabilidade de poder animar as comunidades neste processo de preparação do intereclesial, que quer fazer esta longa jornada, né, tendo presente, portanto, o desafio de animar as comunidades. Então, realmente, Marilza, enquanto você ia falando, a gente ia visualizando que é uma grande equipe, né? Pessoas muito comprometidas com a caminhada das SEBs, convivência de comunidade, e com certeza esse intereclesial vai marcar de uma forma muito bonita a caminhada das nossas comunidades. E com esse diferencial, como você disse, não é só Rondonópolis que acolhe, mas é todo o regional. E Dom Juventino sempre deixava isso muito claro. E nós, há pouco tempo, tivemos aí a perda do Dom Juventino, né, que faleceu também, mais uma vítima da Covid-19, e vocês, enquanto secretariado, precisaram se reorganizar. Como que foi tudo isso para vocês e quais foram as mudanças que aconteceram, né, com a partida do Dom Juventino? Então, é interessante, né, observar que esta é uma situação nova no processo de organização de um intereclesial. Nós nunca tivemos antes na história das SEBs do Brasil, no processo de realização de um intereclesial, a morte de um bispo que estivesse acolhendo o intereclesial. Então, nós temos que lidar com esta realidade de realmente não ter mais o bispo que se empenhou nesta acolhida, né, do encontro, e estava bastante animado com este processo e foi cometido pela Covid-19, né, nesse contexto da pandemia do novo coronavírus, e veio a óbito. Então, isto deixou, sob maneira, uma certa parada, porque isso provoca, né, uma situação dessa, né, provoca na gente um certo, sabe, aquele paradoxo, assim, da dúvida, o que será que está acontecendo, como vai ser, né? E isso provocou uma certa parada. Mas a gente retomou os trabalhos, e nesta retomada dos trabalhos, o secretariado, portanto, se reuniu e se reorganizou, e nós passamos a ter agora uma coordenação colegiada. Porque quando a gente pensa num processo de organização, a primeira coisa é logo quem é o coordenador, quem vai ser esta figura, quem vai fazer este papel. Mas com a partida de Dom Juventino, o padre José Éder assumiu a administração diocesana. E assim sendo, nós constituímos uma coordenação colegiada. Então, o padre José Éder, o professor Adilson, o Rinaldo, a Elaine, o Admilson Júnior e eu estamos nesta equipe que chamamos de coordenação colegiada. É a equipe que tem agora, portanto, este serviço de poder coordenar este trabalho de preparação. Então, nós estamos aí nessa expectativa de superação, né, dessa ausência e partida de Dom Juventino e redimensionando os trabalhos para que esta equipe agora possa poder dar continuidade. Nós temos aí pelas frentes agora os processos de organização das equipes de trabalho, já começamos a fazer isso, organizar todas as áreas de serviços que serão necessárias para o intereclesial, desde o processo de articulação, da formação,
da logística, da infraestrutura, o financeiro, a comunicação, a secretaria operativa e todas as equipes que serão necessárias, né, de animação, de liturgia, de hospedagem, de relações institucionais, equipe de processos metodológicos, de ambientação, de cultura, de estrutura física. Então, nós estamos aí agora, neste tempo, de poder organizar todas essas equipes de trabalho que serão necessárias para a realização do encontro em si. E você trazia aí de início o nome de algumas pessoas que agora já vai se tornar uma equipe muito maior. Com a constituição das equipes de trabalho, o número de pessoas vai aumentando cada vez mais. E essa organização vai tomando corpo, né? Isso que torna bonito. E a atividade localmente, ela vai chegando até as comunidades. Aí, no caso de vocês, ela vai chegando até todo o regional. E vocês já têm também algumas atividades acontecendo, assim, acontecendo a nível de Rondonópolis e também a nível do regional. Quais as atividades que já estão acontecendo? Tem alguma também a nível nacional? Como que está essa caminhada aí de construção já na proposta do secretariado? Então, nós realmente já estamos dando passos significativos nessa dinâmica organizativa. Então, porque uma coisa é a constituição de equipes de serviço, pensando o processo preparatório antes do intereclesial, durante o intereclesial e o pós-intereclesial. Mas, para além das equipes de serviço, uma das equipes de serviço, aliás, é o que nós chamamos de equipe de articulação. E aqui recebe também o nome de Articula 15. Então, essa equipe, no âmbito local, já está realizando as visitas às paróquias, às comunidades. Algumas comunidades já estão retomando os grupos de reflexão, o que começa a contribuir muito neste momento é a cartilha SEBS, Caminhando com Jesus de Nazaré, um material que foi preparado, né, pelo nosso GT de formação da Ampliada Nacional da SEBS, que quer resgatar essa dinâmica dos grupos de reflexão, e aqui também já começa a acontecer. No âmbito do regional, nós tivemos recentemente um encontro de articulação de toda a igreja do regional, foi no dia 9 de junho, reuniu-se representações de todas as dioceses do regional, pastorais no âmbito regional, os movimentos, coordenadores diocesanos de pastoral, as equipes diocesanas de SEBS, e a gente pôde, então, fazer uma bela reflexão sobre o que é o intereclesial e como que a igreja toda do Mato Grosso pode participar deste processo. Teremos pela frente um seminário regional das comunidades eclesiais de base sobre sinodalidade no mês de agosto, e ainda este ano, no mês de novembro, nós teremos o encontro regional aqui das comunidades eclesiais de base. Então, são dois âmbitos de articulação, no âmbito diocesano e no âmbito regional. E para além desses trabalhos, outras atividades que já vêm acontecendo e que têm nos animado bastante são as atividades de comunicação. A Comunica 15, que é a nossa equipe de comunicação do 15º Intereclesial, que tem contribuído conosco naquilo que são as atividades que foram pensadas, né, a partir do secretariado. A realização do dia D das comunidades, por exemplo, para animar, sensibilizar, motivar as comunidades para esse processo de preparação. O jornal A Caminho, o próprio programa Diálogo em Comunidade. Então, são peças de comunicação que quer dialogar com as comunidades, que quer incentivar as comunidades para que a gente cada vez mais possa fortalecer
as comunidades eclesiais de base no Brasil. E é importante, no âmbito das SEBs do Brasil, nós estamos aí com a Ampliada Nacional, os seus vários GTs, além do GT de formação que produziu a cartilha SEBs Caminhando com Jesus de Nazaré, os outros GTs também estão trabalhando, e temos algumas equipes estratégicas, como a equipe do texto base, o texto base que está em fase final de elaboração, né, está no seu processo de revisão. Nós estamos agora com a equipe de metodologia, que já está pensando todo o processo metodológico do intereclesial, e também um processo metodológico que resgate a prática dos primeiros intereclesiais, que é de dar mais espaço à escuta das comunidades. Então, nessa dinâmica que o Papa Francisco mesmo nos convoca, a Igreja Povo de Deus, uma igreja sinodal. Então, nessa perspectiva da sinodalidade, em que nós estamos pensando, então, a metodologia para o processo do intereclesial. Então, esses são alguns dos poucos serviços, podemos assim dizer, que estamos encaminhando, né, neste tempo já, com toda esta animação e, claro, com a preocupação que é própria. A gente vê que não é pouco trabalho, não, hein? Você disse os poucos trabalhos, na verdade é muito trabalho, e a gente vê, assim, que bonito empenho da parte de todos em contribuir, tanto da Ampliada, com os GTs, essa cartilha que já está aí caminhando, né, com Jesus, que já está chegando nos regionais pela caravana, o Sulfato já realizou um trabalho muito bonito, a gente vai tratar disso também no programa. E eu achei muito interessante quando você disse desse processo sinodal, que o 15º Intereclesial, indo de encontro também à Igreja, e ao pedido do Papa Francisco, quer também contribuir nesse processo sinodal, ser um processo de construção do 15º, mas também ser um processo de escuta, de ouvir as comunidades. Isso é muito bonito. E estamos num tempo aí de distanciamento social, um tempo onde a gente tem que ter o cuidado com a vida, ficar um pouquinho afastado, e isso também tem dificultado algumas coisas, né? Mas a gente vê que o caminho está sendo construído. Eu queria que você nos dissesse agora das principais dificuldades que, enquanto secretariado, vocês têm vivenciado nesses tempos, mas também dissesse um pouquinho de como as comunidades podem contribuir nesse processo, né? Apesar de estarmos aí isolados, de certa forma afastados, estamos reunidos de alguma forma, né? Então, como que a gente pode contribuir nesse processo? Como a comunidade que está nos acompanhando nesse momento pode ajudar na construção do 15º Intereclesial? Leonir, as dificuldades, elas de fato existem, né? Se nós considerarmos principalmente o contexto da pandemia coronavírus, né, e os impactos que isto tem trazido no processo de preparação, de articulação e animação das comunidades. Então, esse é um aspecto importante a ser considerado. Nós estamos tendo que reaprender a articular as comunidades e a realizar um processo de outra maneira, né, através das mídias digitais. E com este tempo da pandemia, o distanciamento, né, social necessário e importante para a prevenção e os cuidados com o novo coronavírus, isso também foi um indicador com o qual nós tivemos que trabalhar e buscar novos formatos, né, principalmente esse formato digital através de encontros remotos, de reuniões remotas. Então, são muitas reuniões de trabalho realizadas nessa modalidade. A questão financeira das comunidades, nós não podemos nos esquecer que, nesse tempo da pandemia, nós temos um impacto financeiro na vida da população brasileira,
Nós temos milhões, mais de 14 milhões de brasileiros e brasileiras desempregados, né? Nós temos aí mais de 100 milhões de brasileiros em situação de insegurança alimentar. Então, tudo isso também impacta financeiramente a vida das comunidades e, consequentemente, dos delegados e das delegadas, e a organização do próprio encontro nesse período pós-pandêmico tão esperado. Então, a retomada da vida pós-pandemia, nós considerarmos também um outro elemento das famílias enlutadas, né? Todas essas situações existenciais e sociais, quanto sofrimento e quanta dor temos vivido. Portanto, o contexto da pandemia tem nos propiciado aí o desafio de reaprender em torno de novos formatos, o desafio, portanto, da própria morte de Dom Juventino, como eu disse anteriormente, nunca tivemos essa realidade antes num processo de um intereclesial, que é o falecimento de um bispo, né? Então, esses são problemas que são desafios que poderiam nos desanimar, mas isto tem servido também para que a gente se aproprie de outras formas e de outros formatos de organização, de articulação, e buscar novas possibilidades de como, e também propiciar que nós, enquanto comunidade, também possamos redescobrir o rosto de Jesus nesses tempos em que nós estamos vivendo, de dor, de morte, de sofrimento, né? E como é que as comunidades eclesiais de base podem contribuir? Acima de tudo, animando a própria caminhada, retomar a caminhada das comunidades eclesiais de base. Todo este trabalho, todo este processo que nós estamos vivenciando do intereclesial em si, ele não tem nenhum sentido se não for para o fortalecimento das comunidades. Então, as comunidades precisam, de fato, se apropriar disso, dessa sua capacidade de resistência e de poder fortalecer as comunidades. Pensar no lado humano, pensar nas relações, na acolhida às pessoas, no acompanhamento, né? E de como é que a gente pode se ajudar e entreajudar neste momento que estamos vivendo. E como é que a gente pode fortalecer as nossas comunidades. Como é que nós poderemos retomar os grupos de reflexão? Como é que a gente pode se encontrar nas casas? Sabe que este tempo de pandemia nos ensinou uma prática das primeiras comunidades cristãs e que as comunidades eclesiais de base conhecem muito bem, que é a igreja nas casas, né? Então, esse contato familiar, esse mais próximo, esse cotidiano da vida, que é justamente a igreja nas casas. Então, um grande desafio posto, e acredito que isto também pode fortalecer a vida das comunidades eclesiais de base. As comunidades eclesiais de base podem ajudar umas às outras, né? E nesse processo também a gente pensar como é que nós vamos superar os nossos desafios financeiros. Vem aí, nós vamos lançar na ampliada a campanha 15 para o 15º. É um gesto simbólico, mas por que 15 para o 15º? Né? Se cada comunidade puder mensalmente se organizar e contribuir com R$15, quantas são as comunidades eclesiais de base na Igreja do Brasil? Então, cada um poderá fazer esse grande exercício da partilha, de nós partilharmos da nossa pobreza, do pouco que temos, como a oferta da viúva, né? E vai lá e deposita, e a gente pode, então, fazer ter essa sensibilidade da viúva de oferecer do pouco que nós temos, para que, de fato, a gente possa fazer essa grande partilha.
E é como você dizia, né? É só a partilha e a solidariedade, estar próximo, que vai nos fazer vencer esse momento. E com certeza as comunidades aí pelo Brasil afora vão contribuir, vão compreender e vão nos ajudar nesse processo. Também financeiramente nessa campanha que a gente vai iniciar, mas sendo aí solidário com o seu grupo, em unidade com a sua comunidade, né? Reacendendo essa chama de ser comunidade. Marilza, muito obrigada pela sua participação. Nós estamos chegando aqui ao final do programa. Agradeço a todos que estão aí participando conosco e gostaria de dizer a você que é sempre bem-vinda, né, que pode voltar aqui conosco, e gostaria que você deixasse uma mensagem para as nossas comunidades. Eu que agradeço a oportunidade de ter podido conversar um pouco com todos e todas, né, trazendo aí este processo da animação do 15º Intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base do Brasil. É importante que a gente tenha presente que esse processo de preparação do 15º Intereclesial e a realização do próprio encontro só tem sentido se for para animar a vida das comunidades. Nós não queremos ir rumo ao 15º Intereclesial, muito pelo contrário. É o 15º Intereclesial que está a serviço da animação, da revitalização das nossas comunidades. E que a gente possa ir diante desta realidade que estamos vivendo, dos desafios que nos apresenta, a gente se mergulhar com um olhar de fé, em atitude de discernimento e efetivamente abraçarmos esta causa do Evangelho, da Igreja Povo de Deus, da Igreja em saída, que vai encontrar a todos e todas nas periferias existenciais e sociais. Temos muito trabalho pela frente, o trabalho é intenso, exige entrega, exige participação de todos e todas, e exige a participação efetiva de cada comunidade do Brasil. Então, nós estamos para servir, conte vocês conosco, nós contamos com vocês. Em 2023, a gente se encontra presencialmente aqui em Rondonópolis. Aproveite, gente, preparem-se, porque participar do Intereclesial não é só também vir para cá, para Rondonópolis, mas é animar a vida das comunidades em todo o Brasil. E a gente já sente essa energia mesmo de ir para Rondonópolis, de encontrar o pessoal, e confia que chegaremos, né, nesse encontro já de forma presencial. Eu agradeço a todos vocês que participaram conosco, compartilhem aí esse programa, faça chegar até a sua comunidade todas essas informações, toda a beleza do diálogo que nós tivemos hoje, né, que chegue ao maior número de pessoas possíveis. No próximo domingo a gente se encontra. Um abraço a todos vocês e até lá.